retomando aqui, o artigo 14 da Lei 11.794, ele vai colocar várias coisas aqui que estão relacionadas ao princípio dos 3 R's. Tá? Então, ele fala que o animal ele só pode ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos dos experimentos quando, antes, durante e depois desses experimentos, esse animal receber os cuidados especiais conforme estabelece o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal. No parágrafo 4 desse artigo, ele menciona que o número de animais a ser utilizados e o tempo de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado. No parágrafo 5º, ele determina que os experimentos que causem dor ou angústia, eles têm que ser desenvolvidos sob sedação, analgesia ou anestesia adequados. No parágrafo 6, os experimentos cujo objetivo seja o estudo de processos relacionados à dor e angústia exigem uma autorização específica da comissão de ética da instituição relacionada, obedecendo a normas estabelecidas pelo CONSEA. Então, nesses casos que envolvem a dor intencional, os protocolos eles são submetidos a uma análise criteriosa da comissão de ética daquela instituição, e a aprovação desses protocolos ela será de responsabilidade dos membros da comissão de ética, não apenas do pesquisador. Então, a comissão de ética ela acaba se tornando parceira na responsabilidade caso os protocolos não tenham sido bem elaborados. O que é o CONSEA? O CONSEA, que foi criado pela Lei Arouca, ele é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Ele é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é uma instância colegiada multidisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias áreas participam do CONSEA. Ele tem caráter normativo, ou seja, ele dita as normas, consultivo, a pessoa consulta o CONSEA quando tem alguma dúvida em relação a alguma determinação. Ele é deliberativo, o CONSEA decide casos não contemplados na legislação ou casos que suscitem dúvidas, e ele é recursal. Então, a pessoa que se sinta prejudicada pela não aprovação ou pela solicitação de alguma coisa que ela não concorde, ela pode recorrer ao CONSEA para coordenar os procedimentos de uso científico de animais. A composição do CONSEA, ela é, entre outros, esses são os principais, representantes de CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ministérios da Educação, Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, representantes de indústrias farmacêuticas e de universidades, representantes de entidades de ciência e biologia relacionados a animais de laboratório, sociedades protetoras de animais. O que compete ao CONSEA? A gente coloca aqui o que compete principalmente. Não é só isso que compete ao CONSEA, a relação é maior. No final da aula a gente passa os links para vocês acessarem toda a Lei Arouca, toda a regulamentação do CONSEA e alguma outra coisa. Então, compete ao CONSEA formular as regras para a utilização humanitária dos animais com a finalidade de ensino ou pesquisa, determinar os procedimentos para a instalação e funcionamento dos centros de criação dos animais de laboratório e dos laboratórios de experimentação, avaliação e aprovação das instituições que vão desenvolver ensino ou pesquisa científica com animais e orientação das atividades dos pesquisadores, além de revisão periódica das normas, ou seja, o CONSEA revisa periodicamente, ou deveria revisar periodicamente, todas as normas estabelecidas para uso e cuidados com os animais. Monitora e avalia a introdução de novas técnicas e métodos alternativos que vão substituir a utilização de animais. Então, é responsabilidade do CONSEA determinar se aquele método alternativo proposto ele poderá ser utilizado ou não. E dialoga com a sociedade
fornecendo informações sérias e de fontes seguras para ajudar na compreensão da sociedade da importância que as pesquisas têm para a saúde e segurança de nós brasileiros. As CEUAs são as Comissões de Ética no Uso de Animais. As CEUAs foram criadas pela Resolução Normativa 01 de 2010 do CONSEA. Compete às CEUAs, principalmente, essa resolução também está, o link à disposição de vocês no último slide. Cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei 11.794, principalmente as resoluções do CONSEA. As CEUAs devem examinar previamente os procedimentos de ensino e pesquisa que vão ser realizados na instituição, para determinar se esse projeto ele é compatível com a legislação. A CEUA deve manter um cadastro atualizado de todos os procedimentos de ensino e pesquisa que são realizados na instituição e dos pesquisadores envolvidos nesses procedimentos. Ela deve notificar ao CONSEA imediatamente e às autoridades sanitárias qualquer acidente que ocorra com os animais nessas instituições, devendo investigar e fornecer informações que permitam ações saneadoras em relação a esses acidentes. Os relatores das comissões de ética, eles devem fazer uma análise crítica dos aspectos éticos desses procedimentos de pesquisa, desses protocolos, dada a relevância científica e a contribuição para a sociedade dessa proposição feita, da garantia dos pesquisadores em minimizar o sofrimento do animal. Então, é responsabilidade da comissão de ética analisar, obviamente, os aspectos éticos desses estudos científicos ou desses estudos de ensino, tá? Sempre levando em conta a questão do sofrimento mínimo para os animais. Os pesquisadores eles têm que descrever de forma detalhada o desenho experimental, os métodos de anestesia, analgesia e eutanásia, para que a CEUA possa avaliar e aprovar ou não esse projeto. As CEUAs elas podem solicitar relatórios com descrição detalhada do andamento desses projetos de pesquisa, então é responsabilidade das CEUAs não só a aprovação do início do projeto, mas o acompanhamento desse projeto desde o início até o seu final. E elas podem decidir pela paralisação de uma pesquisa ou de uma atividade didática se houver algum questionamento ou alguma infração à conduta ética dessa atividade. Elas têm esse poder. Quem que integra as CEUAs? Médicos veterinários, biólogos, docentes e pesquisadores na área específica que o projeto está sendo desenvolvido, e representantes de sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas no país. Quando as sociedades protetoras elas não se manifestam, né? Essas CEUAs elas têm que comprovar que foi apresentado um convite formal a, no mínimo, 3 entidades. Então, a CEUA ela convida, se a sociedade protetora, nenhuma delas se manifesta, se mostra interessada em participar, em integrar a comissão de ética, ocorre uma dispensa da existência, do acompanhamento de representantes dessas sociedades protetoras. Mas só assim pode ser dispensado. Tem que comprovar que elas foram convidadas. Quais são as áreas que são exigidas de capacitação dos membros da CEUA? Ou seja, todos os membros das comissões de ética, médicos veterinários, biólogos, integrantes de sociedades protetoras, membros das instituições, eles têm que ter conhecimento de legislação em relação a animais de experimentação, tem que ter conhecimento de ética, tem que ter conhecimento de bem-estar animal, tem que ter conhecimentos de estatística para analisar os resultados apresentados, de anestesia e analgesia, para saber se esses animais eles estão realmente sendo submetidos
aos procedimentos adequados, tem que ter conhecimento de biossegurança para saber se esse projeto de pesquisa, esse experimento, ele não pode causar algum prejuízo ao nosso bioma. Conhecimentos de etologia, etologia é o estudo do comportamento, e biologia das espécies que serão objeto de estudo. Então, todos os membros das CEUAS têm que ter conhecimento e capacitação em todas essas áreas aqui. Quais são os procedimentos para que um projeto seja aprovado junto à comissão de ética? Deve haver uma solicitação da autorização para o uso de animais na experimentação. Tem que ser apresentado o projeto de pesquisa completo. O termo de consentimento livre e esclarecido do proprietário do animal, caso haja. Declaração sobre uso e destinação do material e dos dados coletados. Então, o que vai ser feito com esses dados, o que vai ser feito com os materiais que estão sendo coletados. Uma declaração do pesquisador de que não existem alternativas ao procedimento proposto, no caso do uso de animais. E um termo de responsabilidade do pesquisador, assumindo assumindo o compromisso de se responsabilizar por tudo que possa acontecer com esse procedimento, com esse protocolo. Detalhes do projeto que são necessários se informar para as comissões de ética. A vigência do projeto, a data de início e a data prevista do término, qual espécie ou linhagem vai ser utilizada, quantos animais serão utilizados, peso, sexo e idade desses animais, e a origem desses animais, de onde eles vêm, quem forneceu esses animais. Outros detalhes. Os exames clínicos ou os procedimentos cirúrgicos que serão executados durante o projeto. Então tem que se fazer, no caso de procedimento cirúrgico, uma descrição completa da técnica, quais estruturas anatômicas vão ser abordadas, qual é o nível de experiência nos processos desses pesquisadores ou dos participantes desse estudo, quais serão os cuidados pré-trans e pós-cirúrgicos, sendo que deve-se ressaltar quais os fármacos que vão ser utilizados, objetivando a analgesia, e que possíveis restrições alimentares e hídricas poderão ser adotadas antes do procedimento cirúrgico, como preparo pré-cirúrgico para esses animais. E em que condições esses animais vão ser mantidos antes, durante e depois desses procedimentos. Além disso, no caso de extração de fluidos, local, horário, as condições ambientais e os procedimentos de contenção que serão realizados para a coleta desses fluidos. Os fluidos pode ser sangue, pode ser líquor, pode ser urina, pode ser qualquer fluido corpóreo. Frequência e volume de fluido que será coletado, quantidade ou dimensões de possíveis biópsias que sejam executadas. Procedimentos de eutanásia, como serão executados, o que será usado, quem vai fazer. No caso da manutenção dos animais vivos após o experimento, em que local eles vão ser mantidos, qual será a fonte de alimentação e hídrica que esses animais vão receber, frequência de troca de cama que esses animais vão ter. Além disso, o detalhamento do descarte dos resíduos, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. Onde vão ser levados esses resíduos.